Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio. Eu sou o Marcelo. E a gente está chegando aqui em Jacareí e hoje nós vamos apresentar para vocês a nossa planilha de custo, que foi o fechamento da construção, desde a fundação, desde a terraplanagem até a parte das lajes. Vamos falar passo a passo que nós gastamos, todas as taxas, custos, e daqui a pouco a gente apresenta isso tudo para vocês. Então, estamos de volta e a gente vai falar para vocês, contar um pouquinho da história. Vocês viram no vídeo anterior, onde eu mostrei toda a casa, todos os cômodos, falei um pouquinho o que estava acontecendo. E hoje eu quero fazer um vídeo falando para vocês um pouco dos custos que nós tivemos até essa fase. Nós acabamos de iniciar a fase de reboco externo, mas isso é um assunto para um outro vídeo. E a gente quer falar um pouco para vocês sobre todos os custos que nós tivemos. Aí vale ressaltar que eu já tinha esse terreno já há muito tempo, então eu não precisei investir isso. Esse terreno estava parado, nós estamos aqui em Jacareí, interior de São Paulo. Eu acho que eu não tinha falado sobre isso ainda. E eu já tinha esse terreno aqui há muitos anos, ele estava parado, então o que nós fizemos foi um financiamento pela Caixa para a construção, justamente porque o terreno já era meu. E aí, todo esse processo de financiamento, acho que é legal falar isso também, né? Durou quase um ano, justamente porque a documentação ia, voltava, sempre faltava alguma coisinha, a documentação de prestação de contas para saber sobre salário, esse tipo de coisa, né? Isso. E aí todo esse processo só com a Caixa demorou um ano, mas aí vocês viram que depois disso, em 5 meses, a obra toda já subiu e está tudo pronto aqui na fase do reboco. Então é legal falar que o primeiro custo que eu tive foi justamente com o engenheiro, porque eu comecei esse processo com ele logo que eu dei início no processo de financiamento para a Caixa. Então, nós tivemos aí um processo de pelo menos uns 6 meses, conversando com o engenheiro, decidindo qual seria o layout da casa, quantos cômodos, qual a metragem. A gente tem uma construção aqui que ela tem 262 metros de área construída total, sendo que a parte de baixo, eu não sei o tamanho. Nem eu. Vê aí no seu celular, aí pega o projeto arquitetônico pra gente dar uma olhada. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então tá, agora sim a gente tem as medidas todas, então a gente tem uma área de construção que tem 262 metros quadrados, sendo que a gente tem na parte térrea... Temos na área construída da residência 108 metros, na parte térrea inferior, do primeiro piso, e na área construída da garagem 29 metros. Tá. Aí nós temos na parte superior 118 metros e nós temos uma área externa com 34 metros quadrados. Isso inclui corredor, Isso. a parte da piscina. Sim. A piscina em si, A ela piscina tem 18 metros, 19 metros, 18,99. 18,92, então a gente acaba arredondando para 19. E aí, a gente, enfim, começa o projeto com o engenheiro, que demorou aí uns 6, 8 meses até decidir o layout, o que ficaria embaixo, o que ficaria em cima. E com o engenheiro em si, todo esse processo, porque mesmo depois que começou a construção, houve alterações. E, obviamente, a gente pagou por essas alterações. Então, pensando em 2 ou 3 revisões do projeto da planta que nós fizemos com o engenheiro, esse custo com ele ficou R$ 13.100. Pensando desde a elaboração, toda a documentação que o próprio engenheiro fez, tudo que ele precisou levar até a prefeitura da cidade para registrar, essas coisas todas. Todo esse trabalho com ele, R$ 13.100, ok? Depois nós tivemos exatamente como documentação da assinatura do financiamento da Caixa, porque isso é uma coisa que todo mundo pergunta também. A gente acha que é simplesmente levar a documentação até o banco e tudo se desenrola. Não é bem assim. Na verdade, todo o processo de financiamento não acontece diretamente pelo banco. Eles têm alguns escritórios, que muitas vezes está afiliado a uma imobiliária,
E você começa todo esse processo de financiamento na imobiliária, Na imobiliária. né? E toda essa comunicação entre o agregador, que é a imobiliária, e o banco, a gente não tem contato nenhum. Só vamos ter contato realmente na hora da assinatura do contrato, e aí sim é direto no banco. Então vale a pena pesquisar isso aí na sua cidade para saber como funciona. Aqui, estado de São Paulo, é dessa forma que acontece. E toda essa documentação que nós tivemos, não só na assinatura do contrato com a Caixa, mas também leva o documento no cartório, volta, precisa, registro do terreno, faz alguma alteração. Toda essa documentação ficou em torno de R$ 13.308, só de documento. Junto com o documento da Caixa. Que só para assinatura do contrato foi R$ 5.600. R$ 5.600 para assinar o contrato na Caixa. Para assinar o contrato na Caixa. Então, as pessoas acham que é chegar lá e fica tudo certo, assina tudo bem. E já tem o financiamento. Só o contrato com a Caixa nós pagamos Tem 5.600 e ainda tivemos que fazer um seguro de vida. Seguro de vida, que é obrigatório. Que é obrigatório. Fecha um negócio. Eles costumam dizer que é pra gente ter um relacionamento. Mas se você não tem esse seguro de vida pago, eles Nada nem acontece. assinam o contrato. Então fica esperto com tudo isso, que talvez essas informações... Nós não sabíamos disso. Fomos pegos de surpresa. Exatamente. E aí na hora que chega lá você tem que pagar todas essas coisas, porque senão simplesmente não acontece, não resolve nada. Então vale a pena já colocar isso aí nos seus custos para saber que lá na hora você precisa dessa grana. E aí, enfim, a gente começa a construção de fato com a terraplanagem. A terraplanagem. Isso. Esse terreno ele já estava limpo, não tinha tanto mato, não tinha tanta sujeira, Mas não estava no nível. Né? Não estava no nível, e a parte do fundo era bem mais alta do que a parte da frente. Se tiver algumas fotos eu vou incluir aqui para vocês darem uma olhada. E depois eu posso até fazer um vídeo especificamente sobre a terraplanagem também. Mas é engraçado porque quando a gente olhava, a gente nem via uma Dá a diferença tão impressão grande. que o terreno era plano. Só que nesse processo de terraplanagem a gente tirou 12 caminhões de terra. E aí, é claro, a gente adiantou o espaço da piscina para ficar já livre disso, porque não teria que entrar uma máquina depois e fazer todo esse processo. Isso é importante. Com a casa, né? Quem vai construir, vai fazer piscina, é legal que faça já a escavação Isso. da piscina no momento da terraplanagem, Se adianta um processo onde não tem nada construído Exatamente. ainda. Porque depois imagina a máquina passando na sua Tem que construção. entrar, tirar terra, é outro transtorno. Então nós fizemos primeiro essa terraplanagem, saíram 12 caminhões de terra no total, sendo que 8 foi só para abrir o vão da piscina. Que está lá aberto até hoje, a gente vai esperar isso acontecer no final da construção. No final da obra, né? Depois a gente teve fundação. E aí é legal falar também que antes disso tudo eu fiz um teste com o engenheiro aqui no terreno, porque como nós estamos numa parte mais baixa do loteamento aqui, do bairro, ele comentou que talvez pudesse encontrar água. Exatamente. E foi o que aconteceu. E aí o que aconteceu? Nós fizemos o teste, que gastamos em média R$ 1.500 para esse teste de solo. Para fazer o teste, então fica a dica aí, quando tiver que fazer um teste de solo, que é importante que seja feito, foi uma exigência do nosso engenheiro, inclusive a vizinhança que perguntamos se alguém quando construiu havia feito o teste de solo, ninguém nunca fez. Exatamente. E aí fizemos o teste e adivinha, tinha água a 4 metros de profundidade. 4 metros. Então, por causa desse ponto de água que nós encontramos aqui, a 4 metros de profundidade, toda a fundação precisou ser especial para essa construção. Nós tivemos que contratar a hélice contínua. Aí muda todo o planejamento, de início de construção, inclusive o planejamento financeiro. Lógico, porque aí você tem que mudar toda a estrutura de ferro, de concreto, de profundidade, de furo, porque com isso nós tivemos que furar com a hélice contínua 12 metros. 12 metros de profundidade. Inclusive tem vídeos disso, depois nós vamos fazer um vídeo só da fundação, mostrando como que é o trabalho da hélice contínua, porque
Quando nós começamos, nós não sabíamos, nada. Não tínhamos ideia de o que era esse contínuo. É a nossa primeira construção. E aí nós fomos nos informando, enfim. Nós temos material para mostrar para as pessoas como que funciona. E aí fizemos essa fundação com a hélice contínua. Então todo esse processo de faz o buraco, contrata o ferro, contrata o concreto, porque precisa ser o concreto usinado. Não sei se você conhece, mas a hélice contínua ela fura e ao sair ela já vai deixando o concreto lá dentro do buraco, justamente para a água não misturar com o concreto. E aí depois a gente coloca o ferro dentro disso. Todo o custo só para essa fundação especial ficou em R$ 27.404. Só para furar, colocar o concreto e colocar as estacas de ferro. Só isso. E aí, de fato, começa a construção com ferro, vai fazer baldrame, viga, pilares, toda essa primeira parte de vigas, pilares, baldrame, toda essa coisa da fundação ainda, ficou em torno de R$ 12.656,80, que é justamente depois que você faz essa fundação mais básica, você faz os baldrames para já começar a delimitar os cômodos e de fato a área de construção da sua casa. Então nesse processo nós gastamos R$ 2.656. No contexto geral da construção, já piso inferior e piso superior, nós gastamos em média 7 caminhões de areia. Talvez um pouco mais, um pouco menos em alguns casos, porque a gente até tentou fazer as anotações de tudo, né, direitinho, mas chega um momento da loucura de faz orçamento, pede de um, pede do outro, a gente acaba se perdendo. Então, depois que eu fiz essa avaliação aqui, deu para contabilizar mais ou menos 7 caminhões de areia, que num contexto total ficou em R$ 5.520. Acho que é legal falar também, nós estamos em Jacareí, estado de São Paulo, como já disse, e a gente está conseguindo comprar todo o material de construção em um único lugar, em um depósito aqui mesmo de Jacareí. Isso ajudou muito. Isso ajudou muito. E assim, isso fez a diferença para nós que não moramos na cidade Exatamente. em que estamos construindo. E é legal falar que todo o material que eu vou comprar, eu sempre faço 3 cotações, tá? Eu nunca compro. É importante que faça no mínimo 3. Pelo menos 3 para você comparar preço. E aqui em Jacareí a gente está comprando todo o material em um lugar que chama Depósito Flórida. Então se você é da região próximo daqui do Vale do Paraíba, vale a pena pesquisar nesse lugar. Imbatível. É impressionante. Impressionante. Eu costumo falar para o Marcelo que eu não sei o que eles fazem, porque eles vendem tudo barato. E eles cobrem a oferta. Nesse processo, caminhão de areia, atualmente, nós estamos em 2022, eu já cotei caminhão de areia a R$ 1.200 e eu estou pagando com eles ainda R$ 780. Então é uma diferença muito grande. Então vale a pena pesquisar com eles, porque provavelmente eles estão com um preço mais barato. E se você encontrar em algum lugar mais barato que eles ainda cobrem o preço. Então, hashtag fica a dica. É importante. Então, voltando para cá. Gastamos 7 caminhões de areia. Gastamos 4 de pedra. Aqui eu acho que está um pouco errado, tá? Mas foi o que eu consegui encontrar lá nos meus custos. 4 caminhões de pedra. Talvez tenha sido um pouco a mais. Provavelmente. E nesse contexto aqui de 4 caminhões, o valor ficou R$ 2.760. Para construir tanto a parte térrea quanto a parte superior, nós gastamos em média 8.000 blocos e barra tijolo, porque eu não vou saber te dizer exatamente qual foi a quantidade de um e outro. Mas esses 8.000 tijolo, bloco, ficou em média R$ 13.425. Já de saco de cimento, nós gastamos uma média de 250 sacos de cimento, que também no depósito Flórida você vai encontrar um custo muito inferior do que a gente acaba cotando por aí. Não caia na besteira de comprar material de construção, essa coisa básica de areia, pedra, cimento, nesses lugares grandes, né? Sim. Leroy Merlin, não vale a C&C, não vale a pena. Procure depósito de bairro, com certeza você vai encontrar um custo que vale a pena. Gastamos então 250 sacos de cimento, que ficou em torno de 16.741.
Outras coisas que a gente vai descobrindo no processo de construção, que muitas vezes nós éramos completamente leigos, né? Apesar de ter começado tudo um ano atrás e pesquisando no YouTube, vendo vídeos e aprendendo um pouco, quando você começa a construir de fato, você vai descobrindo um monte de coisa que precisa comprar. E aí a gente precisou, nesse processo todo dessa construção, comprar tábua, sarrafo, pontalete, um monte de madeira que fica um custo alto e muitas vezes no final da obra isso tudo vai virar o quê? Lixo, né? A nossa ideia é tentar fazer alguma coisa com isso tudo, mas enfim. Nós tentamos conseguir que usado, né? Porque muita madeira, né? Depois de ser descartado, eu acho um desperdício. É um desperdício tanto de árvore quanto material. Pois é, mas não encontramos. Tivemos que comprar isso direto no depósito. Então, tábua, sarrafo, pontalete, madeira em geral para fazer as vigas, coluna, esse tipo de coisa. Gastamos R$ 8.358. E aí, até o final disso tudo, a gente precisa encontrar uma forma de utilizar ou fazer alguma coisa para... isso. Laje. Nós usamos laje com as vigas simples e foi utilizado isopor. Então nós optamos por isso porque, de uma forma geral, fica mais leve a construção e, em meio às pesquisas que nós fizemos, a resistência acaba sendo a mesma. Mas, pensando na primeira laje, para a parte inferior, a parte de cima nós fizemos 2 níveis de laje, então nós temos 3 lajes diferentes aqui. O custo total tem um vídeo que mostra detalhes desse nível, diferença de nível. Tem. Vale a pena assistir. E aí pensando, laje só as vigas e isopor, foi gasto R$ 21.750. E aí nós precisamos do concreto usinado, que é um concreto específico para isso. Só para o concreto da laje nós gastamos mais R$ 17.310. Então também vale pesquisar, eu também fiz 3. Esse concreto é das 2 lajes, esse valor? De tudo, concreto de todas as lajes. Valor total. E aí depois disso tudo a gente já começa um processo de começar a passar conduíte, que eu nunca acerto o nome. Conduíte. A gente já começou a passar conduíte, então na construção nós já compramos 150 metros de conduíte, que ficou R$ 179,80. Finalizamos todas as lajes. Já é importante passar cabos e fios. Se você vai ter, por exemplo, ar-condicionado, isso já tem que vir lá em cima antes de cobrir com o telhado. Já, inclusive está aqui, né? Um pouco disso, que o nosso eletricista Porque depois fez. colocam a telha, fica difícil, você tem que desmontar a telha para passar os conduítes, passar os cabos. Então você já faz tudo isso, depois eles fecham com a telha. Exatamente. Isso facilita bastante. Então tem que ser antes do telhado. Então só pensando em cabo, fio já para ar-condicionado, que aí vem cabos especiais, aquele que tem uma borrachinha, né? Que tem uma espuma, que é anti-incêndio. São para cabo especial para o ar-condicionado. Tem um cabo de cobre, inclusive, né? Isso. Tudo isso nós gastamos R$ 4.704. Lembrando que é conduíte, fio já para energia. Para energia e para o ar-condicionado. E todo o processo do ar-condicionado. Inclusive depois a gente deixa o nome do eletricista. Isso. Vou deixar o contato dele também na descrição. Que vale a pena. Que também foi uma pesquisa feita porque antes. É tão difícil, né, a gente pegar alguém de confiança e indicação também é algo importante, que você fica atrás e pergunta para um, pergunta para outro. É um tempo que a gente gasta procurando eletricista, pedreiro, empreiteiro. Exatamente. Tudo isso vale a pena. A gente sempre dá a dica de se é bom ou não, né? Mas nós estamos com uma equipe muito boa. A gente teve sorte, na verdade, porque a gente vem para cá só no final de semana. Só no final de semana. Nós moramos em São Paulo e nós acabamos não tendo tempo para vir toda hora, então a gente vem só no final de semana, a gente praticamente deixa a obra com esse empreiteiro e os pedreiros. E é eles que tocam tudo.
Mas é engraçado que todo mundo que vem visitar a obra fala, nossa, está muito bem construído. Não, mas lembrando que a gente monitora a distância. Claro. Né? Todos os dias falando com o empreiteiro, e pedindo foto, e como que está o andamento da obra. Mas de fato a gente só vem no final de semana. Enfim, e aí a gente já gastou que também é uma possibilidade. Para quem nunca construiu e tem medo de iniciar uma construção, porque você não mora no local e você precisa vir só os finais de semana, fica a dica. Dá para fazer. Né? Dá para fazer, a gente está fazendo. Vocês já viram no outro vídeo que saiu, né? Talvez na parte do acabamento seja mais complexo isso, porque é mais detalhe. Estar mais próximo, né? Eu tenho percebido que nessa fase de definir aonde vão as tomadas, os interruptores, então precisa estar mais próximo nesse momento para que seja do seu gosto, né? Do lugar que você precisa, a sua necessidade, né? Apesar que isso tudo está no projeto. Mas nem tudo que está no projeto, quando você vê a construção pronta por algumas etapas, você percebe que não, falta uma tomada ali, aqui seria melhor porque eu vou botar a televisão em tal lugar. Exatamente. O projeto com o engenheiro já avisa tudo isso, né? Isso. Tem todo o projeto elétrico, hidráulico, tudo certinho. Mas aí quando constrói... Depois você tem que ir lá, dar o seu toque pessoal, né? Exatamente. Porque aí você sabe onde ficaram os móveis, onde você tem eletrodoméstico, então tá num projeto de papel, de computador, né? E isso também faz uma diferença grande. Eu contei para vocês no vídeo anterior que a gente tinha uma parede aqui do lado que delimitava a sacada e de repente o tamanho do quarto era um, e aí nós mudamos isso, virou outro. Então o projeto no papel, principalmente para quem é leigo, você fala, nossa, tá lindo, maravilhoso. Completamente. Papel, computador, da hora que você vê fala, as paredes levantadas e a casa levantada. Quando a casa tá em pé, aí é que a gente tem noção de real espaço. Exatamente. Né? Esse terreno mesmo, ele tem 250 metros. E você sempre achou pequeno. E eu sempre chegava aqui e falava, imagina, aqui não cabe nada. De jeito nenhum. Não dá para construir uma casa dessa. Lógico que dá. Olha o tamanho desse terreno. E no final coube uma casa de 262 metros. Eu acho que hoje ela não tem 262 metros porque nós aumentamos o pé direito de uma ala da casa. Então ficou muito alta porque a gente quis fazer um acabamento diferente na fachada e acabou aumentando o pé direito de toda a casa. Provavelmente 262 deve ter ido para uns 280, 290 metros quadrados. Acho que ela está chegando nisso. Nossa, gigante. Enfim, vamos lá, voltando aqui. Gastamos também com canos e tubos. Mas você disse que queria uma casa de 1.000 metros quadrados? Mas eu quero um terreno de 10 mil metros quadrados. Ok, canos, tubos e caixa d'água. Gastamos R$ 776. Então, para já preparar algumas coisas, a caixa d'água já foi instalada, eu mostrei no vídeo anterior, né? Para Forte Leve patrocinar a gente. Forte Leve, Depósito Flórida, né? Vamos lá, gente. É isso aí. Chegamos então no telhado. Telhado basicamente, telha Brasilite, nós precisamos comprar uma telha um pouco mais grossa, de 6 milímetros, porque a gente vai ter energia solar. Então, para suportar esse peso, tem que ser um pouquinho mais grossa. Que já está comprada, né? Também. As placas, todo o equipamento, só estamos esperando o momento para instalar. Está guardada num depósito e pronta para ser instalada. Depois a gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso. Isso, né? A negociação, como que nós pesquisamos. A pesquisa, mostrar as placas. Todos os momentos dessa negociação da solar que também é um pouco demorado. Você você tem que levar na sua construção uma pessoa, os vendedores para eles avaliarem, um técnico, aí eles dão valor e assim, a diferença sempre tem diferença, né? Do material de construção, da mão de obra, de tudo que você vai fazer uma cotação, tem uma diferença entre um lugar e uma pessoa e outra considerável. Sim, no final da construção é bem considerável. No começo parece tudo muito simples, muito fácil, mas o dinheiro vai embora muito rápido. Muito rápido.
Então tem que ficar esperto com isso. A gente às vezes gasta coisinhas poucas de arame recozido que você tem que comprar. E aí se você não faz cotação com essas coisas pequenas, no final esse montante fica muito maior e você percebe que você gastou dinheiro sem necessidade. Telhado, madeira e telhas então. Nós contratamos telha Brasilite de 6 milímetros e tanto a madeira quanto a telha nós gastamos R$ 7.700. Tudo no mesmo lugar nós acabamos comprando, já pensando em um material forte para essa estrutura da energia solar. E lembrando que os preços oscilam muito, que você vai hoje cotar neste lugar que nós compramos a madeira e a telha, pode ser que hoje ele esteja com o melhor preço. Uhum. Amanhã, se nós fizermos novas cotações, de 3 cotações para esse tipo de material, talvez não seja eles que serão o melhor preço, né? Então tem isso também. Tem que cotar, tem que fazer cotação, não adianta. Até fica difícil a gente falar assim, o tal lugar, tirando Flórida, né? Que esse é um local que a gente já criou segurança. Uma segurança e o preço é bom, sempre foi o melhor preço. Os outros lugares não dá pra gente citar que onde você comprou o ferro é melhor preço. Tem que pesquisar. Pode ser que hoje não tenha o melhor preço esse local que nós compramos. Oscila bastante, né? E aí é legal falar que ferro, por exemplo, já que o Marcelo falou disso, ferro eu não comprei em um único lugar não. A fundação foi de uma loja, depois toda a ferragem para viga, para coluna, tudo foi em outro lugar. Inclusive o início da construção com o usinado, com o concreto. Exatamente. Né? Nós também não compramos no mesmo lugar. Para a fundação a gente comprou o concreto usinado de um lugar e depois no decorrer da obra para as lajes foi de outro. Porque tudo é custo. Então não adianta você achar que o primeiro lugar que você comprou a primeira vez vai ser o bom para sempre. Não vai. Tem que ir cotando tudo no decorrer da obra, porque muda muito rápido o valor. Exatamente. Tá? Então voltando lá no telhado. Telhado, madeira, telha, R$ 7.700. E aí a gente chega no custo mais alto de tudo. Que é o quê? Mão de obra. Lembrando que nós não temos primo, pai, tio que trabalha com construção para ajudar, para aliviar o valor da mão de obra, né? Porque eu já vi vários vídeos em que, meu pai ajudou na construção, meu tio... parabéns, que bom, né? Mas nós não tivemos Nós contratamos um empreiteiro, que na verdade a gente já estava pesquisando com ele também há mais de um ano, né? Sim. Foi ele, inclusive, que apresentou o engenheiro pra gente, então essas indicações sempre facilitaram bastante. De mão de obra até essa fase que nós estamos, nós gastamos com empreiteiro, pedreiro, ajudante, essa coisa toda, R$ 64 mil. Esse é o custo mais alto de todos. Eu pago o empreiteiro a cada 15 dias, a cada 2 semanas, mais especificamente, e a gente paga ele R$ 6.400 a cada 2 semanas. 6.400. É muito pesado. São R$ 12.800 por mês. Exatamente. Só de mão de obra. Então, até essa fase que nós estamos, R$ 64 mil. Esse é o custo mais alto. Mas também tem que verificar. Hoje essa fase que o Márcio está falando, lembrando que nós estamos em que mês de construção? Nós estamos em final de julho para agosto. 5 meses de construção. Então, 5 meses pago. E aí vale lembrar que nós temos o quê? Nós temos um empreiteiro, nós temos um mestre de obra, nós temos um pedreiro e um ajudante. Exatamente. Então tem 3 pessoas que ficam aqui direto na obra trabalhando. O empreiteiro passa, dá uma olhada, acaba dando as ordens do dia, mas quem executa a ordem mesmo são 3 pessoas que ficam aqui direto. E 5 meses de obra a gente já está no reboco externo, né? A gente não sabe se toda a casa obra... já está toda montada de tijolo e laje, e agora começou os rebocos, já passou conduíte, enfim. Eu acho que está... Eu não sei se toda obra acontece isso, mas a gente achou que em 5 meses foi muito rápido. Foi construir tudo que nós construímos. Na verdade é dinheiro, né, meu povo? No final se você contas, tem dinheiro, você constrói, em 5 meses ela pronta, com piso, com piscina pronta. É ter dinheiro, né? Exatamente.
Enfim. Mas nós temos vontade. Né? Que é o que ajuda. Né? Não pode desanimar. Chega uma hora na construção que o dinheiro acaba. Exatamente. Acaba e você fica desesperado. Aconteceu isso com a gente esse mês. O dinheiro simplesmente acabou, não tinha mais da onde tirar. Mas você vai passando no cartão de crédito contando que vai chegar o dinheiro de novo. E vai dar porque a Caixa vai depositando, depois nós vamos fazer um vídeo explicando como que é o processo da Caixa Econômica. Verdade. E que ela vai fazendo o depósito por mês, a planilha que tem que mandar para a Caixa todo mês, como que está a obra. Então isso eu acho que é importante também as pessoas saberem, porque nós procuramos muitas explicações sobre isso e não encontramos esclarecimentos assim que... Depois, se for interessante para vocês, coloca aí nos comentários, que aí a gente acaba sabendo se vale a pena fazer um vídeo sobre isso ou não. Tá? E aí eu coloquei um outro custo aqui, que eu vou chamar de outros, porque é justamente aquelas coisinhas que a gente vai pegando no dia a dia, vai gastando aqui, não contabiliza, não anota, e acaba se perdendo da gente não saber o que foi gastado. Mas nesse contexto todo, nós gastamos mais de R$ 4.600. Só com essas coisinhas que foram se perdendo e a gente não sabe dizer o que é, tá? Tem mais esse custo aí, que a gente tem um aplicativo lá onde a gente anota tudo. Inclusive é interessante, tem um aplicativos de controle de conta, que você pode abaixar o aplicativo e você faz todas as planilhas e controles nesses aplicativos. Exatamente. Você coloca o que foi gasto R$2.000, com o que foi gasto, a data, a hora que você pagou. Ele é bem interessante, depois eu dou a dica para vocês também do aplicativo. Isso, e na verdade eu não sei... E é gratuito. E eu não sei dizer com o que foi gasto, justamente porque eu passava só o valor para ele anotar nesse aplicativo. Não descrevia do que se tratava. Ele põe material Flórida, R$2.000. Mas a gente não sabe com o que quando foi é gasto. prego, algumas coisinhas assim mais pequenas, ele me passa o valor. Exatamente. E aí a gente chega no último custo, porque já tem que falar com o eletricista quando você coloca a primeira laje, porque ele já vai passar o conduíte, já pensando nos lugares e de acordo com o projeto elétrico. Todo o processo do eletricista aqui na obra vai ficar um valor total, para essa fase que nós estamos agora, foi pago para ele R$4.300. Esse não é o único custo dele. Mas nessa fase que nós estamos, esse é o valor que já foi pago para o eletricista. E você tem o valor total do eletricista? Eu vou passar esse valor total nas próximas fases. Então aguarde a próxima fase. Porque tem outras fases onde ele vai acabar trabalhando, então tem mais custo aí. De uma forma geral, eu acho que vai gerar em torno de 12, 13 mil. Inclusive hoje é sábado, nós estamos na obra. Esperando por ele. Mas nós gastamos aqui nessa fase que nós estamos, de estrutura, vamos chamar assim, R$4.300. Pensando em todos esses custos que nós tivemos, para essa casa de 262, teoricamente, nós gastamos para construir isso tudo, desde a documentação, desde a fundação, todo esse processo que vocês acompanharam, R$240.265,22. Então, no final eu quero dizer para vocês que é um processo que gasta muito dinheiro e é desgastante psicologicamente falando também, porque você tem que fazer os custos, você tem que correr atrás do pedreiro, você tem que ter um projeto, material, documento. Melhor orçamento. Foi tudo muito rápido até essa fase, porque a gente já estava planejando isso há mais de um ano. Sim. A gente já saberia quem seria a gente já sabia quem seria o pedreiro, quem seria o empreiteiro, que a gente já veio pesquisando, a gente visitava aqui o terreno, visitava o loteamento, o bairro, né, para conhecer os pedreiros e conversar e saber custo. Então esse planejamento anterior ajudou a gente em vários aspectos. E se você vai financiar uma construção pela Caixa, isso é uma mão na roda gigante, porque você sabe que o dinheiro vai estar lá em algum momento. Depois a gente vai fazer um vídeo explicando sobre isso, como o Marcelo falou, mas o dinheiro ele não vem total, não. Ele vem por fases. Exatamente. E você não tem o valor total do financiamento também. Exatamente. A Caixa te paga 80% desse valor. Então você começa a construção com 20% do seu bolso. Se você não tem dinheiro, não tem por onde começar.
Então é isso. Eu quero finalizar dizendo pra você aí, se curte, dá um like, deixa um comentário, se inscreve. Se inscreve no que a canal. gente acabou de esquecendo de falar isso. Se inscreve no canal, curta, dá like, comenta, deixa um comentário. Coloca aí nos comentários, na verdade, se você quer. Se alguém tem alguma dúvida, comente, isso, que a gente tenta esclarecer. E até coloca nos comentários se você precisa de um vídeo mais específico sobre uma dessas etapas que nós vivenciamos. Talvez isso te ajude. Nós temos várias etapas pela frente. Inclusive, estamos aí agora em orçamentos e mais orçamentos, esquadrias. Esquadria também é uma As esquadrias caríssima. É uma fase que a gente está penando, preocupado, porque você vai fazer, nós saímos para fazer os orçamentos, e aí você tem que avaliar a qualidade do produto que está sendo passado de orçamento para a gente. Enfim, né? Tem vídeo pra caramba para aparecer por aí. Tem muitas informações. É um assunto para um outro vídeo. Nós vamos tentar passar de uma forma que fique clara e que seja muito útil para todos, para poder te ajudar também na sua construção. Acho que o que nós passamos de dúvida, né, a gente vai querer repassar para as pessoas. Exatamente. Então, te vemos no próximo vídeo. Se inscreve aí no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Falou? Beleza? Falou! Tchau, tchau! Tchau!